Olá pessoal, como vão vocês? Meu nome é Filipe, sou professor de História e bem-vindos ao curso de História Geral da Uniafro. Geralmente quando eu dou minhas aulas presenciais eu sempre começo falando sobre o que é comemorado durante aquele dia, porque todos os dias nós comemoramos alguma coisa diferente. E hoje, 16 de junho de 2020, é comemorado o Dia Internacional da Tartaruga Marinha. Enfim, como essa é a primeira aula, eu resolvi começar citando uma frase que explica bem o porquê é tão importante se estudar história. A frase é: se queres prever o futuro, estude o passado. É uma frase que foi dita pelo filósofo chinês Confúcio, ainda no século XVI a.C. Confúcio é esse senhorzinho do bigode longo que está aparecendo aqui no vídeo. Então a pergunta é: por que é tão importante se estudar a história? Segundo essa frase, para a gente poder entender o que acontece no nosso dia a dia, devemos antes entender o nosso passado, contextualizar esse passado. Devemos prever as consequências dos nossos atos, vendo o que aconteceu antigamente, vendo as consequências dos atos das outras pessoas que vieram antes de nós. Por isso é tão importante você entender a história do passado para poder entender a nossa história atual. Bom, vamos começar essa aula de história entendendo como a história é dividida. No caso, a história é dividida em cinco eras, 5 partes da história, que é o que vai aparecer agora na imagem. Dentro dessas 5 fases da história que está aparecendo agora na imagem, estão as matérias que nós vamos aprender durante esse curso, aprender durante as próximas aulas. Pré-história, antiguidade, idade moderna, idade média, idade contemporânea. Essas são as 5 fases da história, e cada fase vocês podem ver que teve um grande acontecimento que fez com que uma fase mudasse para outra. Por exemplo, da pré-história para a antiguidade, a grande mudança, o grande momento que marcou essa mudança de fase foi a invenção da escrita, em 4000 a.C. O momento que fez com que se saísse da antiguidade para a Idade Média foi a queda do Império Romano, em 476 d.C. Da Idade Média para a Idade Moderna, a descoberta da América, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, o início da Revolução Francesa. Todos esses grandes momentos da história nós vamos acabar vendo durante esse curso, aprendendo durante esse curso. O que eu quero focar hoje é na parte da antiguidade e na pré-história. A parte da pré-história não cai muito nos vestibulares, nos concursos, por isso só vou comentar uma coisa que é muito importante. Inclusive eu quero que vocês façam isso como uma primeira atividade do curso. Por que o termo pré-história é um termo errado? Um termo que a gente tenta não usar tanto hoje em dia. Tem muitos historiadores que não usam esse tipo de calendário histórico por conta desse termo pré-história. A pré-história diz que todos aqueles momentos que aconteceram antes da antiguidade não são considerados história por não terem sido escritos com um alfabeto como conhecemos hoje em dia. Por isso a gente vê isso como um termo errado. Em vários vestibulares ou concursos acaba fazendo uma pergunta nesse sentido, do porquê que não podemos usar o termo pré-história. Por que o termo pré-história é um termo preconceituoso, um termo que está julgando tudo que veio antes como uma coisa que não é histórica. Como se aquelas fontes que a gente pega na pré-história não tivessem sentido. Continuando, outra coisa que é muito importante nesse calendário é que esse calendário ele é cristão. Existem vários calendários dependendo da cultura que você está visualizando. Nesse caso a gente está vendo o calendário cristão, porque ele é o mais utilizado. A cultura cristã é a que mais tem influência no mundo, então por isso que a gente tem usado esse tipo de calendário nas aulas de história. No caso vocês podem ver que o centro do calendário é o ano 1, que é o ano em que Cristo nasceu. Então nós vemos qual o ano que acontece cada coisa a partir disso. O ano 1 é o ano de Cristo, depois do nascimento dele tem os anos até o ano 2020, que é onde nós estamos. E os anos que vieram antes de Cristo sempre tem esse símbolozinho AC, antes de Cristo. Quando vamos tratar coisas de história, a gente geralmente não usa esse DC, porque não tem essa necessidade de colocar o depois de Cristo. Se você pegar calendários de outras culturas,
com certeza você encontrará calendários onde não é utilizado esse tipo de ano. Como, por exemplo, o calendário chinês. O calendário chinês está muito à frente do nosso, porque eles não utilizam o nascimento de Cristo como um marco no calendário deles. Bom, algumas outras coisas importantes a respeito desse calendário. Cada pedaço desse calendário tem grandes momentos da história. Na pré-história, obviamente, está o surgimento do ser humano, o surgimento dos dinossauros, o surgimento de vários animais e plantas. Então toda a história do ser humano está naquela pré-história. A história das pinturas rupestres, dos australopithecus, quer dizer, até chegar no Homo sapiens e tudo mais. Está tudo naquela parte da pré-história. O que a gente vai focar muito hoje na primeira aula é a parte da antiguidade. Na antiguidade estão grandes povos que viveram na Terra, como egípcios, romanos, gregos, persas. A partir da queda do Império Romano, outros povos se formam. A Idade Média é muito importante, a gente vai ver muito sobre feudalismo, sobre o Império Franco, o Império Bizantino. Logo após a Idade Média, ocorreu a Idade Moderna, a idade que é considerada a Idade das Revoluções, onde aconteceu a Revolução Francesa, as Revoluções Inglesas, onde aconteceu o Renascimento, onde aconteceu o fim da Idade Média, o fim do feudalismo, o começo do capitalismo. E por fim, a Idade Contemporânea, que é a era em que vivemos hoje em dia, nos dias atuais. É a era onde aconteceu as duas grandes guerras, a era onde aconteceu a ditadura militar. Mas, como eu disse, a idade que vamos focar na primeira aula é a Idade Antiga, onde viveram grandes povos que a gente vai ver hoje, começando pelos egípcios. Mas antes disso, vamos dar um contexto das características da Cidade Antiga. Começando pela economia. Na economia, a agricultura era de regadio, ou seja, a principal atividade que era feita durante a Idade Antiga, economicamente falando, era o cultivo de cereais, como arroz ou trigo. E por isso, a coisa mais importante na economia da Idade Antiga eram as obras que eram feitas para irrigação, eram obras que eram feitas para irrigar os campos do cultivo desses cereais. Além disso, o comércio era extremamente importante, esse comércio de cereais. Foi nessa época que começou a ter cunho de algumas moedas bem rústicas para poder fazer venda de produtos, porque até então era feita troca de produtos, produtos agrícolas no caso. Outra coisa muito importante era o artesanato. Apesar de ser considerada uma atividade secundária, ela era extremamente importante, principalmente para a religião. Bom, o segundo ponto da Idade Antiga é a sociedade. A sociedade ela era dividida em castas, ou seja, o seu nascimento determinava em qual posição você ficaria dentro daquela sociedade. Diferente dos dias atuais, em que você pode ser classe média, classe baixa, classe alta, dependendo do seu nível de dinheiro, seu status de dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais alta a posição social em que você fica. Na Idade Antiga era bem diferente. Você nascia numa casta, você nascia numa posição social, e você permanecia naquela posição até a morte, independente de quanto dinheiro você tinha. As castas eram principalmente desde do faraó, ou do rei, ou do monarca, ia descendo, passando pela aristocracia, pelos nobres, pelos sacerdotes que cuidavam da religião, alguns grupos intermediários como militares, comerciantes, artesãos, e por último os camponeses e os escravos, que era a maior massa da sociedade. Provavelmente, se você, em qualquer aula de história que você já teve, provavelmente o seu professor usou aquele esquema de triângulo. Todo professor adora usar aquele esquema porque é o que melhor demonstra como era a sociedade. A parte mais baixa, a base da sociedade, é o que tem mais gente, ou seja, os camponeses e os escravos eram sempre maioria nas sociedades, tanto na Idade Antiga até os dias atuais. Agora os governos. Os governos eles eram monarquias teocráticas, ou seja, existia um estado, existia um monarca, existia um rei, um faraó, e esse governo era fortemente ligado com a religião, ou seja, a religião mandava naquele governo, como por exemplo no Egito. No Egito existia o faraó, e o faraó era uma pessoa divina, era um deus na terra. E ele que tinha
ele tinha um poder absoluto naquele estado. Ele era um governante com poderes absolutos. Bom, vamos ao primeiro dos grandes povos que viveu na Idade Antiga, o Egito, os egípcios. Para começar, falar da localização geográfica deles, eles se localizavam no nordeste da África e eles eram banhados pelo rio Nilo. Um detalhe a respeito ainda voltando na pré-história. Os povos pré-históricos eles eram nômades, ou seja, eles nunca permaneciam em um local só, eles viviam saindo de um local para outro. Essa é uma das grandes mudanças que ocorreu da pré-história para a Idade Antiga. Os povos deixaram de sair de um local para outro, de viver de um local para outro, de sair de uma caverna para outra em busca de alimento, em busca de um local para ficar. Eles deixaram de fazer esse grande movimento pela terra e começaram a ficar em um local só, a partir do momento que eles aprenderam como se faz agricultura, como plantar coisas. Eles não tinham mais a necessidade de sair de um local e ir para outro à procura de alimento. Por isso que os primeiros povos que surgiram, eles ficavam muito próximos a grandes rios, porque era onde eles conseguiam água para poder fazer as grandes plantações. O Egito é um desses exemplos. Eles ficavam na beira do rio Nilo, que é um dos maiores rios que fica na África. Então eles usavam esse grande rio para poder irrigar e fertilizar os campos de trigo, de arroz que eles plantavam. Bom, seguindo na matéria, vamos ver as fases do Egito Antigo. A primeira fase é a do período pré-dinástico, que ele vai até 3000 a.C. Nesse período existiu uma ausência da centralização política, ou seja, não tinha um grande monarca, um faraó, um poder político centralizado numa pessoa só. O que existia era várias organizações, vários nomos, ou seja, comunidades primitivas. Esses nomos eram grandes aldeias onde as pessoas viviam. Por volta de 3500 a.C., ocorre uma centralização desse poder. Um cara chamado Menes, ele acaba tomando o poder no Egito. Ele consegue promover uma unificação política naquele Egito, formando dois grandes reinos naquele local, o Alto e o Baixo Império, o Alto e o Baixo Egito. Detalhe, os nomarcas, que eram quem chefiava aquelas aldeias, acabaram se tornando governadores durante o império do Menes. Ele acaba se tornando o primeiro faraó e começando o período dinástico do Egito Antigo. Outro detalhe a respeito disso é que o Alto Egito, o Alto Império, ele, por incrível que pareça, ele ficava no sul daquele local, e o Baixo Egito ficava no norte. Continuando, a partir do Império do Menes começa o período dinástico egípcio. Então começam as três grandes fases egípcias: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Durante o Antigo Império, alguns grandes acontecimentos. Primeiro que o Antigo Império começa da unificação dos reinos, feito pelo Menes, a unificação daqueles nomos antigos. A capital é a cidade de Mênfis, e durante essa época, esse pequeno espaço de tempo, ocorre a construção das grandes pirâmides de Gizé, que inclusive são uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Além disso, nessa época aconteceu a construção de grandes cidades egípcias, como a cidade de Quéops, Quefrem e Miquerinos, que são grandes cidades. Além disso, aconteceu a invasão de vários povos nômades tentando destruir o Egito. Isso fez com que o poder fosse meio que fragmentado após a morte do Menes. Além disso, para finalizar o Antigo Império, aconteceram várias revoltas internas no Egito por conta de pesados impostos que acabaram iniciando um certo período feudal no Egito Antigo. Esse período feudal foi o que fez com que acabasse o Antigo Império e começasse o Médio Império no Egito Antigo.
durante o Médio Império. Primeiro que por conta das guerras civis dentro do próprio Egito que estavam rolando, acabou o poder monárquico, o poder do faraó, acabou sendo diminuído muito. Então, o Egito acabou meio que entrando num pequeno período anárquico, um período sem um governante. Durante o Médio Império, esse período anárquico termina, o faraó volta a ganhar grandes poderes e a capital acaba mudando de Mênfis para a cidade de Tebas, que com certeza é uma das cidades mais conhecidas do Egito. Durante o Médio Império, a classe dos sacerdotes acaba ganhando muito poder por conta de uma disputa entre o faraó e alguns poderes locais, alguns nomarcas. Algumas rebeliões acontecem no fim do Médio Império e isso faz com que os faraós ganhem muito poder. Os faraós não. Os sacerdotes ganhem muito poder naquele império. Para fechar o período do Médio Império, acontece a invasão dos Ixos, que eram alguns chamados de reis pastores. Era um povo pastoral que vivia próximo e que acabou invadindo o Egito durante o Médio Império. Um detalhe sobre os Ixos é que, além de os Ixos usarem armas feitas de ferro, eles também usavam cavalos durante as guerras. Isso dava muita vantagem para os Ixos durante as batalhas. Por isso que os Ixos, por muito tempo, eles conseguiram invadir um pedaço grande do Egito. Essa invasão dos Ixos acaba por ser o momento que determina a mudança do Médio Império para o Novo Império, que foi a parte final do Império Egípcio. Durante o Novo Império, a capital continua sendo Tebas, e foi a era onde aconteceu a maior expansão do Egito. Foi a época de ouro do Egito, porque o militarismo e o expansionismo estavam em ascensão. E por isso as riquezas e os escravos egípcios começaram a aumentar. O fluxo de escravos e riquezas começou a aumentar muito. Um dos destaques dessa fase é a do faraó Amosis I, que é esse carinha que eu vou colocar aqui do lado. O Amosis foi o cara que conseguiu expulsar os Hicsos de vez das terras egípcias. Como eu disse, o expansionismo egípcio ele estava em ascensão. Então o Egito acabou conquistando muitas terras, tanto no Oriente Médio quanto na África. E uma consequência disso é que a atividade comercial que era controlada pelo Estado acabou aumentando muito. E dois faraós se destacam nessa história, que é o faraó Tutmés e o Ramsés. O Ramsés com certeza é o mais conhecido de todos. Mas detalhe, não houve apenas um Ramsés, houve vários. Por conta do expansionismo do Egito, os militares acabaram ganhando grande prestígio na sociedade. Eles acabaram ganhando grandes riquezas e prestígios dentro daquela sociedade egípcia. E a condição de vida dos camponeses e dos escravos piorou muito. Eles acabaram perdendo muitas terras, acabaram perdendo muito dinheiro. Bom, o fim do Império Egípcio começa com Amenófis IV. Ele é o cara que começa uma reforma religiosa para tentar fortalecer a sua própria autoridade. Então a reforma que ele faz é de acabar com o politeísmo no Egito. Para quem não sabe, politeísmo quer dizer uma religião que segue vários deuses, não segue apenas um. Por exemplo, a religião cristã, que é a maior religião que existe hoje em dia, ela é monoteísta, ela acredita em apenas um deus, enquanto o politeísmo acredita em vários. No Egito Antigo, a religião ela era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, e esses deuses eles eram antroposomórficos, ou seja, eles eram deuses meio humanos, meio animais. Uma frase muito significativa a respeito da religião egípcia é: o egípcio
é o homem que vive para a morte. Ou seja, tudo que o egípcio fazia durante o dia a dia dele, durante a vida dele inteira, era voltada para a religião. Era voltada pensando nas consequências pós-morte. Ou seja, pensando numa vida após a morte. Então, como eu estava dizendo, o Amenófis ele acabou fazendo uma grande reforma religiosa. Ele acabou transformando a religião, que era politeísta, em monoteísta, para que ele conseguisse mais poder. Como eu tinha dito antes, os faraós eles eram considerados divinos. Então, se ele acabasse com o politeísmo, se ele dissesse que só ele é o único Deus que existe, ele conseguiria mais poder. Ele diminuiria o poder dos sacerdotes e aumentaria o poder dele. Isso não funcionou muito bem porque começaram a ocorrer várias guerras civis, e essas guerras civis eram exatamente por esse motivo. Eles não concordavam com essa nova religião criada pelo faraó. Isso acabou gerando o final do Egito. Por quê? Conforme as guerras civis foram aumentando, foram destruindo o próprio Egito por dentro, vários povos de fora começaram a invadir o Egito. E como o Egito não tinha poder para cuidar das duas guerras ao mesmo tempo, acabou sendo invadido de vez pelos persas. Essa invasão persa acabou terminando a independência que o Egito tinha. O Egito só voltou a ter independência de vez, uma independência real, só na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, só muito mais pra frente. Porque depois dos persas vieram os gregos, vieram romanos, eles sempre acabaram sendo invadidos por povos de fora. Eles sempre acabavam sendo conquistados por povos de fora. Então eles nunca tiveram uma independência política até recentemente. Um detalhe a respeito dos egípcios antigos é a escrita. A escrita é extremamente importante. Como eu já tinha comentado, a escrita foi o que fez a passagem de idade da pré-história para a idade antiga. A escrita egípcia era dividida em dois. Os hieroglifos, que são os que a gente mais conhece, aqueles desenhos e tudo mais, eles eram considerados a escrita sagrada. Por isso que é mais conhecida, porque ela era escrita nas tumbas dos grandes faraós. E a outra escrita é o demótico, que é uma escrita mais popular, que é uma escrita que ela é menos conhecida pela gente. Até hoje não conseguimos decifrar totalmente a escrita egípcia, ainda estamos nesse processo. E uma outra curiosidade a respeito dos egípcios é os famosos papiros. Eles que inventaram o papiro. Na verdade, ele é uma planta. Ele é uma planta parecida com um bambu, que era usada para fazer aquele tipo de papel. O papiro ele não era um papel tão resistente quanto o papel que nós temos hoje em dia. Bom, para fechar a matéria a respeito do Egito, o Egito acaba perdendo de vez para os persas, como eu já comentei, na Batalha de Pelusa. Eles acabam perdendo essa guerra e acabam perdendo sua dependência política e econômica. Por muito tempo eles não tiveram essa dependência e por muito tempo eles fizeram parte do Império Romano. Eles foram muito importantes para o Império Romano, que é um império que a gente vai ver mais pra frente. Bom, ainda a respeito dos egípcios antigos, a sociedade egípcia antiga, ainda naquele esquema do triângulozinho, o faraó, com a família dele, ficava no topo da sociedade. Logo abaixo vinham os aristocratas, ou seja, tanto a nobreza quanto os sacerdotes. Geralmente o chefe do arsenal, o chefe das armas, também era um nobre. Era um cara escolhido pelo faraó. No centro ficavam os grupos mais intermediários, ou seja, os militares, os comerciantes, os artesãos. E na parte final ficavam os camponeses, logo acima. E no finalzinho, na faixa mais estreita desse triângulo, ficavam os escravos. Os escravos geralmente eram escravos de guerra, não eram escravos como eram na época dos portugueses no Brasil, por exemplo, que eram baseados na cor de pele. A cultura dos egípcios antigos. Primeiro, como eu falei, eles eram politeístas, eles acreditavam na vida após a morte
E quando você pensa nos egípcios, qual a primeira coisa que vem à cabeça? Obviamente as múmias. Eles tinham desenvolvido uma técnica muito boa de mumificação. Tanto é que até hoje ainda encontramos múmias do Egito Antigo. Recentemente, agora mesmo na quarentena, foram encontrados algumas múmias no Egito Antigo dessa época. Outra coisa pelos quais os egípcios são muito lembrados são as grandes obras que eles fizeram, tanto de engenharia para irrigação, para melhora da agricultura, quanto as obras religiosas, os grandes templos, os grandes palácios. No caso, as pirâmides do Egito, eles eram grandes tumbas, eram tumbas gigantescas com labirintos gigantescos onde os grandes faraós eram colocados junto com todas as suas riquezas. Detalhe que os faraós, quando eles morriam, eles eram enterrados junto com alguns familiares e junto com seus animais. Os animais também eram mumificados no Egito Antigo. Bom, vamos ao segundo grande império da primeira aula de hoje. Os persas. Os persas eles eram um povo que viveu onde hoje fica o Irã, ali no Oriente Médio. Os persas originalmente eram um povo de indo-europeus, um povo de algumas tribos indo-europeias que chegaram naquele local e formaram um grande império. E detalhe, naquele local onde os persas viviam, não tinha grandes rios por perto, então eles não tinham, diferente dos outros povos, eles não tinham um grande poder fértil, um grande local fértil ali para poder fazer uma grande agricultura. Por isso, o grande diferencial dos persas era o militarismo, eles eram muito fortes militarmente. Detalhe, diferente de outros povos, como por exemplo os assírios que viviam ali perto na Mesopotâmia, os persas eles não eram conhecidos por serem cruéis ou por eles maltratarem os povos, por eles acabarem com a cultura dos povos. Eles faziam exatamente o contrário. Os persas eles respeitavam as tradições, as crenças, os valores daquelas populações, daqueles povos que eram dominados. Então isso acabava ajudando, isso acabava diminuindo as guerras civis dentro daquele império. Então, apesar do Império Persa ser gigantesco, ser um dos maiores da história, eles conseguiram sustentar bem aquele império por um grande período de tempo, porque eles conseguiam conviver com aqueles povos dominados. A única coisa que eles faziam era cobrar grandes impostos. Bom, a respeito do Império Persa, 3 grandes imperadores se destacam muito. O primeiro é o Ciro I. O Ciro, ele foi o primeiro rei da Pérsia, foi o cara que unificou aqueles povos indo-europeus que chegavam naquele local, e unificou e ele formou o Império Persa. Ele que foi o responsável pela unificação política da Pérsia. E ele que começou o expansionismo. Ele começou um expansionismo curto. Ele começou a invadir alguns povos próximos e começou a constituir aquele grande império. O segundo é o Cambises I. Ele foi o filho do Ciro e ele continua o expansionismo do pai. Inclusive, ele anexou o Egito ao Império Persa, que ficava do outro lado do Mar Mediterrâneo. Então, ele fez uma expansão gigantesca. O terceiro é o Dário I. O Dário I foi, acho que, o mais importante rei persa. Ele que começou uma administração um pouco diferente lá dentro daquele império. Ele pegou aquele território gigantesco e ele dividiu esse império em várias unidades. Essas unidades eram chamadas de satrápias. Então essas satrápias ele acabou dividindo em vários pedaços e cada pedaço ele era governado por uma pessoa que era escolhida pelo imperador, pelo próprio Dário. Esses governadores eram chamados de satrapas, eles que governavam as satrápias. Além disso, o Dário ele continuou a expansão persa. Ele que foi o último rei da Pérsia, porque ele chegou até a Grécia e lá ele perdeu. Para quem já assistiu 300, conhece a história das guerras entre
entre persas e gregos, as guerras pérsicas, as guerras médicas. Naquelas guerras onde os espartanos, os 300 espartanos acabaram derrotando os persas. Quem já assistiu o filme conhece essa história. Então os persas chegaram até a Grécia e acabaram sendo derrotados. Essa derrota fez com que os persas começassem a declinar no Império. O Império ficou extremamente enfraquecido, porque eles acabaram perdendo muito prestígio militar. O grande foco da Pérsia era a militarização. Então, a partir do momento que eles perderam a guerra contra os gregos, eles acabaram perdendo o grande prestígio que eles tinham, militarmente falando. Bom, duas outras coisas muito importantes a respeito dos persas. A primeira, eles foram muito importantes por conta da construção de diversas estradas. Eles pegaram aquele império gigantesco que eles tinham e construíram muitas estradas que são usadas até hoje. O segundo ponto muito importante é a religião persa. De início eles tinham uma religião politeísta, também baseada tanto na natureza quanto em humanos, na mistura entre humanos e natureza. Mas depois um cara chamado Zoroastro, que viveu até 551 a.C., esse cara ele era um sacerdote, um tipo de profeta persa. Ele acabou criando uma religião que foi absurdamente, extremamente desenvolvida e passada para frente de todo o Império Persa. A religião do Zoroastro, que é conhecida como Zoroastrismo. No Zoroastrismo existem duas forças, a do bem e a do mal. O deus do bem, que é o Hormuz, e o deus do mal, que é o Ahriman. Esses dois deuses, eles brigavam entre si, era o bem contra o mal. E segundo essa religião, o dever das pessoas era apenas praticar o bem e a justiça. Assim, no dia do juízo final, o Hormuz seria vitorioso e o bem venceria o mal. Então a única coisa que as pessoas teriam que fazer nessa religião era fazer sempre o bem, para que no juízo final o bem vencesse. Isso lembra muito uma história de alguma outra religião, mas enfim. Então é isso. Essa foi a primeira aula do curso. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa da matéria. Eu ainda não estou muito à vontade de falar na frente de uma câmera, ainda acho meio estranho, mas eu espero melhorar nas próximas aulas. Qualquer dúvida estarei à disposição e no Classroom eu estarei colocando alguns artigos, algumas imagens, algumas coisas a respeito da matéria para vocês, para quem tiver curiosidade de aprender mais sobre isso. Então é isso, até semana que vem e bons estudos para vocês.